Vamos lá, fãs de esportes, vamos começar o nosso Sport Center então com a vitória do Flamengo em cima do Racing, uma vitória importante. O Sampaoli está vendo o time evoluir e uma vitória que deixou o time muito perto das oitavas de final. O time iba logrando entender la idea do jogo que eu represento. Por momentos sí, por momentos no. Para un juego de posición y de mucha altura se necesita también precisión. Va a ayudar mucho que o gramado de campo esté mejor para jugar a ese fútbol, si no es muy difícil. Controles son diferentes, las aceleraciones son distintas, la precisión es totalmente difícil, mas seguimos intentando. Seguiremos pidiendo a un club que intervenga en la mejoría de un campo de juego o tengamos la posibilidad de jugar en otro lugar que nos dé la posibilidad de jugar mejor en un campo mejor. Con respecto a Soteldo, es un jugador que yo llevé a Santos, pero la verdad es que no es verdad de que yo pedí a él aquí. Estamos en una etapa ahora de mejorar o plantel. Seguramente aparecerán jugadores nuevos en esta janela, mas la verdad es que no puedo dar nombres de aquellos jugadores que van a llegar o que pueden llegar. Já vamos falar de Sampaoli, do rubro-negro carioca, mas a gente mostra então os brasileiros com o futuro em aberto na Conmebol Libertadores, né? Os classificados, o Atlético Paranaense e o Palmeiras, o Corinthians já está eliminado. O Flamengo precisa apenas de um empate com o Alcas, isso para não depender de outros resultados, tá, fãs de esportes? O Internacional precisa vencer o Independiente Medellín, até porque o Nacional deve vencer o Metropolitanos. Fluminense precisa apenas de um empate com o Sporting Cristal, o Atlético Mineiro também de um empate com o Libertad. Tá aí, então, a gente mostra como é que fica o futuro desses times para chegar às oitavas de final de Conmebol Libertadores. Vamos falar desse Flamengo, um Flamengo que teve uma vitória muito importante ontem com o Racing, um Flamengo que vem de uma maratona, né, porque jogou na segunda-feira, aí jogou ontem, quinta-feira, e já vai jogar domingo de novo. Ou seja, é realmente um momento de um time mais cansado, André Kfouri. Mas a gente viu o Sampaoli falando de melhora na equipe. Você enxerga essa melhora também? Eu achei que foi uma boa atuação, não foi uma atuação completa, digamos assim, porque o Flamengo voltou a falhar defensivamente, o jogo ficou empatado e se encaminhava já na sua parte final para esse resultado de igualdade. Uma boa jogada ali, o Flamengo acabou dando sorte, o jogador passou da bola, sobrou para mais um garoto e foi ali que o Flamengo conseguiu o segundo gol, que decidiu a partida. Por tudo que acontece em relação ao calendário, aliás, além disso, importante a declaração do Sampaoli a respeito do gramado do Maracanã, porque o gramado desse estádio, onde o Flamengo joga como mandante, é mais um gramado brasileiro que não está à altura dos jogadores que atuam nele. Tem muitos assim. E ainda tem gente que prefere fazer críticas aos chamados gramados artificiais ou mistos, que nós já temos no Brasil em bom número, e se encontram todos eles numa situação muito melhor do que os gramados naturais, que aparentemente são mais difíceis em termos de manutenção. Dito isso, o Flamengo, do ponto de vista físico, na construção do time que o Sampaoli quer montar, ainda encontra dificuldades. Por isso a gente não tem visto atuações, como eu falei, completas, a gente enxerga trechos de bom futebol. Ontem nós vimos trechos de bom futebol e é por isso que eu entendo que o Sampaoli, na entrevista depois da partida, disse que gostou de alguns momentos do jogo. Mas ele vem sempre dizendo a mesma coisa, que ainda tem muito espaço para evoluir, que o Flamengo ainda tem um longo caminho. Ele vai receber jogadores, ao que tudo indica. Isso deve ajudar nesse processo, embora nunca seja simples, né, injetar peças novas. Mas o Flamengo tem um grupo de jogadores já muito talentoso, deve ficar ainda melhor. Com uma comissão técnica competente como a do Sampaoli, a gente espera coisas boas, mas as coisas boas vão acontecer com mais frequência se esses jogadores e essa comissão puder trabalhar.
por enquanto, está difícil trabalhar. É só jogar e recuperar os jogadores. Pois é, vem a data FIFA aí, eu acho que vai ser um alívio para o Sampaoli, depois chegam novos jogadores e aí a mesma dificuldade para conseguir treinar com esses novos jogadores. Ele fala sobre reforços, ele gosta de pedir esses reforços e devem chegar alguns deles, né? A gente já viu os que já estão fechados com o Flamengo também. Você acha que para este Flamengo ter uma boa temporada, e aí a gente pode falar de Libertadores, de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro, precisa ter esses reforços? Bom, o Sampaoli certamente acha, né? Vamos aguardar para ver quantos jogadores serão, em que posições, se o Flamengo vai conseguir satisfazer. Muito embora a gente saiba pelo estilo dele e pela pressão que ele coloca nas diretorias, ele muito provavelmente quer outro time, né? Não para tirar todo mundo que está jogando, mas para ter mais opções, para poder fazer mexidas, para poder trabalhar com o elenco e não perceber uma queda técnica ou um desempenho pior. Eu acho que o Flamengo continua tendo um elenco muito talentoso, se não o mais talentoso do Brasil, e tem uma comissão técnica de grife. Vamos ver quais são os jogadores que vão chegar. Ontem, por exemplo, ele deu uma resposta dúbia sobre o Soteldo. Ele disse, não é verdade que eu pedi o Soteldo, mas não posso falar quais são os jogadores que eu pedi. Bom, vamos ver se pelo passado que tiveram juntos no Santos, que ele elogiou no final da resposta, o Soteldo também não aparece. Pois é, o Rossi e também o Luiz Araújo já estão prontos para chegar, então, na próxima janela, quando abrir.